Desde que o ser humano deixou de ser um simples caçador-coletor e passou a dominar a terra com o plantio organizado, a agricultura tornou-se a base de todas as civilizações. E desde então, uma batalha silenciosa, porém constante, se desenrola nas sombras dos campos. A luta contra as pragas e as doenças. Ao longo dos séculos, esse enfrentamento moldou o comportamento dos agricultores, os rumos da ciência e as estratégias econômicas dos grandes impérios. A produtividade agrícola, fundamental para a estabilidade de qualquer sociedade, sempre foi ameaçada por inimigos invisíveis: micro-organismos, insetos, fungos e ervas daninhas, que se multiplicam com a mesma velocidade com que a fome se espalha nas populações humanas. A solução histórica para esse problema sempre foi o uso maciço de pesticidas, substâncias químicas que matam as ameaças, mas que também cobram um preço alto. Durante décadas, o mundo testemunhou uma dependência cada vez maior desses produtos. Do DDT nos anos 40 e 50 aos modernos herbicidas de amplo espectro, os pesticidas tornaram-se símbolo tanto de avanço quanto de decadência. Se, por um lado, garantiram safras abundantes, por outro, contaminaram rios, comprometeram ecossistemas inteiros e provocaram doenças neurológicas e hormonais em seres humanos. O que era para ser salvação transformou-se, com o tempo, numa maldição disfarçada de tecnologia. A agricultura se tornava prisioneira dos venenos que ela própria produzia, em nome de uma produtividade cada vez mais exigente, num mundo que não para de crescer. Foi nesse cenário de dilemas e contradições que emergiu nos laboratórios da biotecnologia uma nova promessa: as plantas geneticamente modificadas, organismos criados para resistir a pragas e pesticidas e que, em teoria, diminuiriam a necessidade de aplicar venenos sobre as lavouras. A ideia era simples, mas audaciosa. Por que combater os inimigos das plantas do lado de fora, se podemos preparar as próprias plantas para vencerem por conta própria? Por que depender do químico, se podemos programar o biológico? Assim, nascia uma revolução silenciosa que mudaria para sempre a agricultura mundial. Na década de 1980, os primeiros experimentos começaram a demonstrar que era possível transferir genes de uma espécie para outra, criando organismos transgênicos com características inéditas na natureza. Um dos grandes marcos foi a inserção de genes da bactéria Agrobacterium tumefaciens em plantas como a soja, o milho e o algodão. Essa bactéria, que na natureza causa tumores em plantas, foi domesticada em laboratório e passou a ser usada como vetor para levar instruções genéticas específicas ao DNA vegetal. O resultado: plantas que resistem a herbicidas potentes como o glifosato, permitindo ao agricultor eliminar todas as ervas daninhas da plantação com um único produto, sem danificar a cultura principal. O segundo salto dessa tecnologia veio com o uso da bactéria Bacillus thuringiensis, mais conhecida como Bayer. Cientistas descobriram que essa bactéria, presente naturalmente no solo, produz uma proteína letal para certas larvas de insetos. Ao inserir o gene responsável por essa proteína nas plantas, criou-se o que hoje chamamos de plantas Bt, culturas que são, elas próprias, tóxicas para pragas como a broca do milho ou a lagarta do cartucho. Em outras palavras, o próprio vegetal se tornou um inseticida vivo, uma fortaleza imune ao ataque de seus inimigos naturais. Desde sua introdução comercial em meados dos anos 1990, as plantas geneticamente modificadas se espalharam como fogo em capim seco. Nos Estados Unidos, o milho Bt rapidamente dominou as lavouras. No Brasil, a soja transgênica se tornou uma aliada indispensável no agronegócio, ajudando o país a se tornar um dos maiores exportadores do mundo. Os números não mentem: colheitas mais fartas, custos reduzidos com pesticidas, menos perdas por infestações e um salto impressionante em produtividade. Mas, como toda solução que promete demais, os transgênicos também trouxeram consigo novos dilemas. O primeiro deles é o da resistência. A natureza, ao contrário da engenharia, não é estática. Insetos evoluem. Plantas daninhas se adaptam.
E assim como os antibióticos, que perdem eficácia quando usados em excesso, as culturas GM começaram a enfrentar novos tipos de pragas, mais resistentes, mais agressivas e menos sensíveis aos mecanismos genéticos implantados. Surgiu então o conceito de superpragas e superplantas daninhas, forçando os agricultores a usarem ainda mais pesticidas para conter a ameaça. Ironicamente, o que deveria reduzir o uso de químicos em alguns casos provocou exatamente o contrário. Além disso, surgiram preocupações legítimas sobre o impacto dos transgênicos na biodiversidade. Ao transformar lavouras inteiras em monoculturas resistentes a pragas, diminui-se a variedade genética dos ecossistemas agrícolas. Isso significa que, em caso de falha do mecanismo de resistência ou surgimento de uma nova praga, toda a plantação pode ser dizimada. É como jogar todas as fichas em um único número e torcer para que a roleta genética não falhe. Sem falar nos efeitos colaterais pouco compreendidos a longo prazo, tanto para os ecossistemas quanto para a saúde humana, que ainda não foram totalmente estudados, apesar das garantias de segurança oferecidas pelas empresas. Outro aspecto explosivo dessa tecnologia é o seu impacto econômico e geopolítico. As sementes transgênicas geralmente vêm acompanhadas de patentes. Isso significa que, diferentemente das sementes tradicionais, que os agricultores podiam guardar e replantar livremente, as sementes GM são vendidas com contratos rígidos que obrigam o produtor a comprá-las novamente a cada safra. Empresas como Monsanto, Syngenta e Bayer se tornaram verdadeiros impérios globais do alimento, controlando não apenas o que se planta, mas como se planta e, em última instância, o que se come. O agricultor, antes soberano de sua terra, agora se vê dependente de multinacionais que dominam a cadeia genética das sementes. Apesar disso, é inegável que as culturas geneticamente modificadas contribuíram para alimentar bilhões de pessoas em um mundo cada vez mais populoso. Num planeta que caminha para ultrapassar os 9 bilhões de habitantes nas próximas décadas, a produtividade da Terra precisa crescer, e crescer rápido. A transgenia surge, então, como um dos pilares da chamada Segunda Revolução Verde, na qual a biotecnologia substitui os adubos e pesticidas da Primeira Revolução. A promessa é nobre: mais alimento, menos veneno, mais eficiência. Mas a realidade é complexa, cheia de nuances, conflitos de interesse e incertezas científicas. Hoje, cientistas trabalham para refinar ainda mais essas tecnologias. Há pesquisas avançadas envolvendo edição genética com CRISPR, onde é possível fazer alterações pontuais no DNA das plantas sem necessariamente introduzir material genético de outras espécies. Isso poderia, por exemplo, criar variedades de arroz mais resistentes à seca, de trigo com mais proteína, ou de tomate com prazo de validade estendido, tudo isso sem os mesmos debates acalorados que envolvem os transgênicos clássicos. A agricultura do futuro será biotecnológica. Disso não há dúvida. Mas será também mais política, mais estratégica e mais moralmente desafiadora. O que estamos dispostos a aceitar para alimentar o mundo? Até que ponto a manipulação genética da vida pode ser considerada legítima? Quem deve ter o direito de controlar a semente, a origem de toda a existência agrícola? São perguntas que, embora nascidas nos laboratórios, devem ser respondidas nas mesas das famílias, nos parlamentos, nas escolas e nos campos. No fim, a promessa das plantas à prova de pestes e pesticidas nos obriga a encarar uma realidade paradoxal: a de que quanto mais poder adquirimos para moldar a natureza, mais responsabilidade temos de não nos tornarmos vítimas da própria arrogância. A semente do futuro está sendo plantada agora, e ela não germinará apenas com ciência, mas também com sabedoria.